a gente tinha aprendido o que que é uma imagem, matriz de número, e aqui a gente vai fazer também bastante operações com elas. Então, quando você vai treinar um modelo de classificar a imagem, por exemplo, que é. Nesse aqui a gente vai ver um que é de cães e gatos. Então, eu tenho várias imagens, algumas têm cães, outras têm gatos, e dada a imagem, o nosso modelo vai querer dizer se aquilo é um cão ou se aquilo é um gato. E uma das técnicas que a gente usa quando a gente não tem assim muitas imagens para treinamento ou que o conjunto não é representativo o suficiente. Às vezes eu tenho muita imagem de cachorro e pouca imagem de gato, aí quando eu treino o modelo ele fica enviesado, ele fica falando que tudo é cachorro porque ele viu muito mais cachorro que é gato. Uma das técnicas que a gente vê até para dado tabular, quando a gente não tem dados representativos, é o Data Augmentation. O Data Augmentation consiste em você pegar umas amostras e você aumentar elas. Você pode ou pegar uma amostra existente e repetir ela, seria uma data augmentation, ou você poderia pegar ela e fazer pequenas modificações nela para ser uma imagem nova, assim. Ou você poderia criar uma imagem do zero e também estaria fazendo data augmentation. Mas a técnica que a gente vai explorar hoje é a segunda que eu falei, que é de transformação. Então a gente vai pegar imagens que já existem no nosso conjunto de dados e a gente vai ficar fazendo pequenas transformações nelas. Tipo, a gente vai rodar ela 10 graus, a gente vai transladar ela um pouquinho, a gente vai colocar um filtro para mudar um pouco o brilho, por exemplo. E aquilo vai ser como se fosse uma nova imagem para o nosso modelo. Então, para cada imagem, a gente tem N imagens para cada transformação que a gente vai fazer. Isso vai ajudar no nosso treinamento, a gente vai ver para frente. Nesse notebook também vai ser um pouco mais complicado do que os notebooks anteriores, ou notebook anterior, né? Só tinha sido feito um. Que agora a gente já vai introduzir algumas ferramentas que a gente costuma usar. A gente usa muito o TensorFlow e o PyTorch. Nesse notebook a gente vai conhecer o TensorFlow e o Keras. São bibliotecas assim praticamente obrigatórias se você for para qualquer coisa que mexa muito com modelos de A, não só em CV, de dado tabular também, você vai mexer com essas bibliotecas. Depois a gente vai aprender um pouco do PyTorch também. É, então, esse notebook aqui vai trabalhar com dataset cães e gatos. Primeiro, ele só vai. é, Vocês vão clicar nessa primeira célula aqui sem seus imports, e ele vai fazer o download do dataset. É, não precisa tipo, baixar de algum lugar e fazer o upload aqui no Colab. Ele já está pegando aqui do link. Mas vai depender aí da conexão da internet do Colab. Mas é bem rápido aqui, ó, 7 segundos e ele baixa aqui 1 GB, mas é tudo dentro do Colab, então vocês não precisam se preocupar com se a sua máquina aguenta as coisas assim, que é tudo aqui interno. É, Depois desse primeiro código, a gente vai dividir nosso dataset em treino e validação, ou treino e teste, se você quiser usar a validação como teste. Isso aqui eu já estou dando para vocês, ele vai separar em pastinhas. No final vai ficar uma pasta nesse formato aqui. Ele é um pouco pesado, então ele demora para abrir. Mas eu acho que eu tenho aqui no meu computador, na real. O dataset de CV, normalmente eles dão as imagens em JPG ou PNG não costumo usar porque é muito pesado, mas e se você abrir aqui, eu vou abrir imagem zero aqui, para vocês verem, são as imagens dos cachorrinhos aqui. E elas estão aqui dentro do nosso collab. Agora carregou, né? Que é muita imagem. Mas ele vai dividir uma pasta com train. E dentro do train vai ter cat dog. E vai ter outra pasta com val. E dentro da pasta vai ter cat dog. E a estrutura que esse dataset usa é numerar. Tipo, é o gato 0, gato 1, gato 2, gato 3. Igual tá aqui. Aqui no caso eu separei em treino e validação. Então o gato 2 não tá aqui no treino. Ele deve estar lá na validação. Mas em CV, geralmente as labels, né, as classes, geralmente estão no nome da pasta ou no nome do arquivo de imagem. Não é como você tinha num dado tabular, que talvez você já tenha mexido, que tem uma coluna target que vai ter é a coluna que vai estar escrito gato ou cachorro. Aqui não. A imagem, as features, a imagem são as features, né? Você não tem uma coluna escrito
gato orelhudo ou gato com orelha pequena. Aqui é só a imagem, isso são as features. E a classe é dada pelo nome da própria pasta. Geralmente os datasets CV são nesse formato assim. Só para vocês terem uma noção de como é, né? Que é um pouco diferente do que a gente está acostumado em dado tabular. E aqui para vocês conhecerem um pouco o formato do dataset, tem 11 mil imagens de gato-cachorro, tinha uma ou duas inválidas ali. Aqui tem quanto foi para validação, eu separei 10%, então tem umas 1.300 para validação e o resto foi para treino. E aqui as dimensões das 8 primeiras imagens. Aqui eu não lembro se eu peguei do gato ou cachorro, mas vocês podem ver que as dimensões da imagem não são constantes. Elas têm. Esse aqui é o pixel altura por largura que vocês viram no primeiro notebook da aula 1. Então essa aqui é 320 pixels por 473, é 67 por 103. Vocês veem que não tem uma dimensão assim constante para todas as imagens, mas nessa faixa aqui, né? Se a gente for pegar a menor aqui, deve ser essa aqui 100 por 100. E a maioria está nessa faixa de 400 a 500. Não varia. Vocês não vão encontrar imagem 10 por 10 aqui nesse dataset. E vocês não vão encontrar uma imagem que está a 1080p, que é 1920 por 1080. É nessa faixa aqui, mas não é constante. Também não é mesma dimensão, a proporção. Não é imagem quadrada, não é um retangular que mantém o aspect ratio, são dimensões variadas. Então, aqui eu plotei algumas das imagens. As duas primeiras linhas são os gatos e as duas outras são os cachorros, para vocês verem como é que é o dataset. E agora vamos para o foco da aula de hoje, que é a Data Augmentation. A biblioteca que a gente vai usar para isso é essa aqui do TensorFlow, esse método Image Data Generator. Existem outras bibliotecas até dentro do próprio TensorFlow que são usadas para fazer esse aumento de dados. No PyTorch também é um pouco diferente, mas a gente vai conhecer por esse método na aula de hoje. Aqui eu vou... Acho que aqui não, eu estou rodando algo, então não vai dar para ver, mas eu tenho um dataset aqui que já está com as imagens pré-carregadas. Aqui, a primeira célula, ele só pegou um gato aleatório, né? E depois a gente vai fazer transformações nesse mesmo gato. Aqui ele está rotacionando o gato, aqui ele transladou e ele está preenchendo aqui com esse vulto. A gente poderia preencher, por exemplo, com branco ou com preto, ou tem outras técnicas de preenchimento também. Acho que aqui no dataset ele fez com outro gato aqui, ele fez com esse gato aqui. E vocês podem ver que fica mais ou menos parecido, né? Ele está preenchendo aqui com o vulto. E como que eu faço isso? Aqui é o bloco do Image Data Generator. E você chama esse método e passa como parâmetros para ele. Ele tem os parâmetros pré-definidos de qual transformação. Depois eu vou explicar. Tem um que mostra todos os parâmetros, depois eu vou olhar. Mas se vocês quiserem ver todos os parâmetros, podem olhar na documentação. Mas ele tem aqui um rotation angle, que você passa um valor que vai de 0 a 360, se eu não me engano. Acho que pode passar de 360 também. Mas esse valor significa que a imagem vai receber uma rotação aleatória de menos 180 a mais 180 graus. Então, essa é a primeira transformação aqui que eu estou fazendo. A primeira linha são 4 vezes o mesmo gato com uma rotação aleatória. Aqui depois a gente vai fazer uma translação que é horizontal que vai de 65% da largura da imagem, pode ser tanto para a esquerda ou para a direita. Então, se a gente olhar as imagens aqui, ele vai ter um deslocamento aleatório. Se eu colocar... Eu posso passar vários parâmetros para ele. Aqui eu estou passando flip vertical, ele tem 50% de chance de dar a imagem inverter verticalmente. Ele dá um zoom aleatório no range de 20% a 90%. E ao mesmo tempo faz uma translação também vertical, horizontal, né? Quer dizer, horizontal,
que é de 20% das dimensões da imagem. Então, esse método aqui, ele está chamando as 3 transformações ao mesmo tempo. Ele vai fazer isso. E aí a gente começa a formar umas transformações mais complexas, que a imagem realmente vai diferenciando bastante. E aqui vão ter várias outras transformações. Se a gente for olhar algumas imagens, o gato desaparece completamente. Tipo, se olhar essa imagem aqui, não tem gato nenhum. Aí você pode pensar, eu estou estragando o meu dataset? Pode ser. Se você colocar por exemplo, você coloca um deslocamento horizontal que está indo de 65%, talvez isso seja demais e a sua figura sai da imagem e fica só o vulto dela. Então, esses são parâmetros que você teria que calibrar ou você teria que conhecer o dataset para você não estragar ele. Então, eu imagino que aqui até 30% assim ficaria legal, depois já começa a ficar muito zoado. Aqui também nas rotações, talvez 180 seja muito, talvez eu coloque uns 45. Então, algo que você tem que entender o dataset. Mas se você não fizer algo assim muito grotesco, a maioria das imagens vão ficar ok. Então não teria problema essa imagem aqui que não significa nada. Às vezes ela pode não atrapalhar o modelo, é só um ruído lá e o modelo acaba entendendo que isso aqui é um outlier. Então ele não vai usar isso para fazer a classificação dele. Então não é tão problemático como pode parecer ser inicialmente. Mais ajuda do que atrapalha, vamos dizer assim, a data augmentation. Só um pouquinho. Aham. A gente pode parar para tirar dúvida no meio da apresentação? Claro, fica à vontade. Qual que é a Tá. dúvida? Eu não sei se você chegou a falar isso antes, mas eu acho que eu não ouvi. Você falou que caso o seu dataset tenha, por exemplo, muito mais fotos de cachorro do que de gato, você vai ter uma baixa representação das fotos de gato. Só que esse método que você está falando de data augmentation vai ser para todas as imagens ou tem como a gente aplicar só para as fotos de gato? Certo. Nesse aqui exemplo que eu estou fazendo, eu estou fazendo para todas as imagens, até porque o dataset ele já está balanceado. Tipo, ele tem 11.000 das duas classes. Mas você poderia fazer sim. Tem pouco gato, eu quero fazer só para gato. Pode fazer. É só, aí você teria que dividir na hora do, quando você, depois você vai ver, mas quando eu passar o Image Data Generator aqui, eu passo o dataset inteiro, assim, para gerar o cara. Mas você poderia passar só as imagens de gato, por exemplo. Então, sim, tem como calibrar qual classe que eu quero jogar no Augmentator. Mais alguma dúvida a respeito disso? Não. Tá, beleza. E é, esse é o Image Generator, né? Depois eu também vou explicar é, como que ele vai fornecer as imagens para você, né? Que aqui eu estou fazendo uma imagem só e fazendo várias vezes a transformação, mas como é que eu vou fazer isso no dataset inteiro? A gente vai ver isso depois também. Mas aí já vem os primeiros exercícios, que é mais para você entender como que o Generator opera, assim, porque é algo que vai ser importante. Para a maioria dos problemas de competição e tudo mais, isso aqui faz a diferença entre você fazer um modelo genérico, que um bom classificador, ou fazer um ótimo classificador, que é mais robusto, assim, costuma ganhar as competições. Eu diria que competições assim sempre vão usar algum tipo de data augmentation e a gente vai ver por quê depois. Mas a primeira atividade é mais você consultar a documentação de algumas das bibliotecas. Tem essa reshape. Reshape é você mudar o shape da imagem. O shape é a dimensão dela, o largura pela altura. Então você poderia, tem imagem 250 e poucos aqui por 500 e pouco. Mas para o meu modelo só está aceitando de entrada a imagem que é 100%. Então você pega essa imagem e você achata ela para ele ficar com a dimensão certa. Aí não teria nem que dar o preenchimento aqui. Você realmente está cortando a dimensão da imagem. Você pode fazer isso cortando mesmo, aí você perde parte da informação da imagem. Ou você pode fazer isso achatando. Que aí talvez você deforma a imagem, ela pode perder um pouco as características. As duas têm vantagens e desvantagens. Tem outra aqui que é o IMRead, que é o que você transforma a imagem no vetor NumPy, que é o que a gente viu na aula 1.
Mas a primeira imagem é para vocês lerem a documentação e entenderem como funciona no TensorFlow. Depois, a segunda atividade vai ser vocês replicarem isso aqui que eu fiz com esse gato, mas vocês mesmos. Tipo, o exemplo está lá em cima, eu só queria que vocês escrevessem essa parte para colocar em prática. Às vezes, entender um pouco melhor os parâmetros. E aqui eu só passo em linguagem natural mesmo, o que precisa ser feito. E vocês têm que converter isso para código. Às vezes tem para converter para grayscale, que a gente viu na última aula também. É um tipo de transformação, não deixa de ser. Às vezes tem a atividade de normalizar. A gente tinha visto que grayscale, os pixels vão de 0 a 255. Mas para muito modelo, é melhor você normalizar e trabalhar com isso de 0 a 1. Tem modelos que isso aqui faz bastante diferença no desempenho dele. Então é um tipo de transformação também. Se você for plotar a imagem no Matplotlib com tudo de 0 a 1, a imagem vai perder as características dela. Se você for tentar ler como se fosse um pixel normal de 0,55, 0,255, você vai enxergar a imagem toda preta, porque está tudo de 0 a 1. Então, para plotar uma imagem que está normalizada, você também tem que fazer essa conversãozinha do Matplotlib e é diferente. Mas aí as atividades são basicamente essas. E depois dessas atividades, eu vou começar a mostrar para vocês um treinamento mesmo de um modelo de classificação para esse dataset. Esse aqui vai ser o primeiro modelo que vocês vão ver, então é importante assim, pelo menos dar play nas células. Não vai ter atividades nessa parte, mas é importante vocês rodarem isso aqui para ou dar uma lida também com calma no código para entender, porque é o primeiro modelo de vocês. Depois vai ter a quarta aula, se eu não me engano, vai ser só para entender a fundo o modelo, entender as CNNs, as outras redes. E então aqui isso aqui é uma rede neural e a gente vai entender depois o que esse camada convolucional, camada de max pooling, camada densa. A gente vai entender isso depois em outra aula. Vocês podem enxergar isso como uma caixa preta na aula de hoje, mas é legal vocês também já dando uma olhada de curiosidade assim para começar a se familiarizar. Mas esse aqui não é o foco da aula de hoje. O foco da aula de hoje é o Image Data Augmentator. E aqui agora já tem bem mais parâmetros, porque agora eu já vou colocar isso para rodar no modelo de verdade. Então a primeira coisa que eu vou fazer é esse rescale de 1 sobre 255. O que isso vai fazer? A imagem está em RGB padrão. Então os pixels estão 3 canais lá de 0 a 255. Eu vou fazer essa normalização que cada pixel vai ir de 0 a 1. Isso vai ajudar no nosso modelo. Outra coisa que eu vou fazer é uma rotação aleatória, pode ser horário ou anti-horário, de 60%. A outra coisa vai ser o shift horizontal e vertical. Vocês viram que dessa vez eu botei 10% só, porque aqui a gente tinha visto que tinha descaracterizado a imagem, né? Eu não quero isso, então eu estou botando o, o nível de translação bem mais baixo. O nível de zoom também, eu deixei bem mais baixo, de 90% até 110%, porque eu não quero que a imagem desconfigure da mesma forma. E eu ativei o flip horizontal e vertical com 50% de chance, porque eu acho que isso não descaracteriza a imagem de gato ou cachorro. Se você vê um gato de cabeça para baixo, pode ser que ele só esteja deitado mesmo de cabeça para baixo, então não teria tanto problema. Mas, por exemplo, se eu tivesse um problema de classificação de dígito, que tem um bem famoso que é o MNIST, de classificar, eu tenho fotos de números de 0 a 9 e eu quero classificar eles, você não pode fazer uma transformação do tipo de flip horizontal e vertical, porque isso vai descaracterizar completamente o dígito. Então, certas transformações são proibidas dependendo do seu problema. Para esse caso, não tem tanto problema assim, mas é algo que tem que tomar cuidado. E isso aqui é o nosso datagen. Agora, isso aqui é que é o que a gente vai usar para realmente transformar o dataset inteiro e não só uma imagem. O generator, ele só define assim, se eu tiver uma entrada, eu vou fazer essas transformações. Agora, o datagen, no caso, né? O generator em si é esse método flow aqui. No caso, nossas imagens estão em pastas, né? Então vai ser from director, mas tem outros que quando não está em diretórios. Mas o que esse flow faz
é, cada imagem que vai passando para ele, ele vai meio que gerando as imagens. Então, quando o modelo lá, você tem o parâmetro fit, né? Que é que começa a realmente treinar o modelo. E aí, o generator vai cuspindo imagens novas para o método fit fazer o fit lá das imagens. Então, esse flow é geralmente de fluir. As imagens vão fluindo e saindo aqui no output do modelo transformadas. E ele já tem uns parâmetros aqui que eu quero fazer flow no treino. Então eu tenho que passar o diretório do treino. Aqui eu configurei a nossa rede para ela só consegue que as imagens tenham entrada de 150 por 150. Então ele vai fazer essa transformação de converter essa imagem. E o método que ele vai fazer isso é realmente achatar. Então a imagem pode perder um pouco da característica dela, mas não é tão prejudicial assim no problema de gato e cachorro. Tem o batch size, que é de quantas e quantas imagens ele vai cuspir. Então, toda vez que o método fit solicitar uma imagem, ele vai cuspir uma batch de 100 imagens. Então, ele vai fluir, pega a imagem, transforma, cospe 100. Pega outra batch de 100, pega a imagem, cospe 100 transformadas. E aqui é só um parâmetro de classe, que é um problema de gato-cachorro. Então, é binário, são duas classes. E aqui ele já fala pra gente que ele encontrou aqui 22 mil imagens pertencendo a duas classes, é só um log aqui que tem. Então, o generator ele tem esse método aqui, next generator, que recupera um lote de imagem, né? E aqui ele pega um cachorro, e você viu que o cachorro está transformado com tudo aquilo que eu disse. Ele rodou um pouquinho, transladou um pouquinho, ele provavelmente deu um zoom aqui que não dá para perceber muito bem. Mas se eu chamar o next aqui do generator de novo, ele vai cuspir a próxima imagem transformada aleatoriamente diferente. E é assim que o generator vai funcionando. Cada vez que você solicita, ele joga uma imagem original, só que transformada. E agora a gente vai fazer o nosso primeiro treinamento assim, de um modelo de classificação de imagens. Então aqui eu vou treinar por 100 épocas, com uma batch size de 100, e eu escolho aqui uma learning rate de 10 a menos 3, que é uma bem comum aí. E eu criei, né, o nosso objeto da camada, que eu tinha definido lá, o modelo convolucional, que tem as camadas dele. Isso vai ser explicado em outra aula. Aqui dá para ver quantos parâmetros ele tem para treinar, né, os pesos dele. Ele tem 100 mil. Classificação de imagem geralmente é até bem maior que isso. E agora eu vou botar um modelo aqui para treinar. Então eu defini aqui o generator do treino. Eu defini um, um modelo também que vai ser treinado sem usar Data Augmentation. Então eu vou fazer dois treinamentos aqui. Eu vou fazer um treinamento que está usando a Data Augmentation e outro treinamento que não está usando a Data Augmentation. Mas além disso, outro detalhe. Eu falei que eu posso usar o Data Augmentation para multiplicar a imagem, né? Cada imagem pode ser representada 3 vezes, cada vez de um jeitinho diferente. Então, em cada época aqui do treinamento, eu poderia estar trabalhando com 3 vezes mais imagem. Então, o meu dataset, em vez de ter 60 mil imagens, em vez de ter 20 mil imagens, eu poderia trabalhar com 60 mil imagens. Cada época teria muito mais atualizações. Então, esse é um tipo de Data Augmentation. Mas a que eu vou fazer aqui não é isso. A que eu vou fazer aqui não aumenta o número de amostras. Ela simplesmente transforma as amostras originais. Então, eu não estou aumentando, eu só estou deixando as imagens diferentes. Então, um dos treinamentos, as imagens vão receber como elas vieram do dataset, só com a transformação de tamanho, só para caber no modelo. Mas não vai ser rotacionada, não vai ser transladada, não vai ser normalizada. E o outro vai trabalhar com a mesma quantidade de imagens, só que vai ser feita transformação. E aí você pode se perguntar, mas por que eu estou fazendo isso?
se não estou aumentando a quantidade de amostras, o meu modelo não está vendo mais amostras do que o outro treinamento. Os dois treinamentos estão vendo a mesma quantidade de imagens. Isso é importante, porque aqui eu trabalhei na época 1 com as 22.000 imagens. E na época 2, eu trabalhei com as mesmas 22.000 imagens, porque esse é o modelo sem augmentation. Mas quando eu vou para o modelo que está usando a Data Augmentation, na época 1 eu vejo 22.000 imagens, só que na época 2 eu vejo outras 22.000 imagens. São as mesmas, só que elas vão ter esses leves retoques aqui. Porque cada vez que o generator é chamado, ele vai fazer a transformação aleatória de novo. Então, na primeira época, a imagem 1 foi rotacionada a 15 graus, só que na segunda época ele pode ser rotacionado 5 graus. Então vai ser uma imagem um pouquinho diferente. Então é como se ele estivesse vendo imagem diferente por época. Então esse é o primeiro treinamento sem Data Augmentation. Aqui ele já acabou. Eu botei 100 épocas e ele acabou na 47, porque eu também tinha passado um parâmetro de ele parar de treinar caso a loss não melhorasse. Isso é um truquezinho que a gente vai usar bastante. Só que aqui no final, na última época, a gente pode ver que ele teve uma acurácia de 90, 99 quase, né? 0,99, 99%. E ele teve uma acurácia na validação bem menor, mais que 10% menor. Então, enquanto no treino ele estava com 99%, estava acertando tudo praticamente, no conjunto separado de validação, isso está quase 10% menor. E vamos ver o modelo com Data Augmentation, como ele está saindo. A primeira coisa que vocês podem notar, que isso é muito importante, é o tempo. Aqui a gente está gastando 153 segundos por época. Enquanto aqui, em média, né, no sem augmentation, ele está gastando em torno de 43 segundos por época. E é a mesma quantidade de batch, você pode ver que é 225, porque é aquilo que eu falei, eu não estou aumentando a quantidade de amostras, só que são amostras diferentes. Então vocês podem ver que o tempo está sendo aumentado praticamente assim, 3,5 vezes aqui. E, e eu não estou aumentando a quantidade de amostra. Isso é só para fazer a transformação. Então esse é o tempo que ele queima só para mudar um pouquinho a imagem. Então vocês podem ver que a Data Augmentation não é de graça. E vocês têm que ver se vale a pena o custo-benefício. Como a gente trabalha muito com competição, eu diria que sempre vale a pena, porque o tempo que você tem para enviar para as competições, você faz em casa, com a calma que você quiser. E às vezes você envia só o modelo já com os pesos treinados. Então não faz diferença você treinar, que é só o tempo a mais que você está gastando em casa. Então vale a pena. Só que se você tiver num. Quero economizar energia, economizar recursos, por exemplo, aí você já tem que pensar se vale a pena o ganho. E aqui ele não terminou de treinar. Porque eu dei play nisso aqui, sei lá, faz 1h30 mais ou menos. Então ele ainda está treinando. Mas eu tenho aqui um notebook que eu já tinha treinado antes. Eu vou usar ele para mostrar para vocês os resultados. É o mesmo notebook, né? Só que ele estava usando outro PC, então as épocas estavam mais rápidas e que era uma placa de vídeo melhor. Tava demorando 21 segundos por época aqui e ele tinha terminado com 99% de acurácia no treino e 86, quase 87 no teste, ou na validação, né? Que então ele tava tendo aquele mesmo problema de, ele tá quase gabaritando o treino, mas quando vai para validação, ele cai. Vocês já vieram do avançado, então provavelmente vocês vão saber o que é isso. Isso se chama overfitting. Que ele está extremamente acostumado com as amostras de treino, mas qualquer coisa diferente daquele universo, ele começa a ter uma queda significativa de performance. E aqui o tempo estava sendo 2 vezes, um pouco mais que 2 vezes. Não, tá 80%, né? Tava sendo a mesma coisa, umas 3,5 vezes maior assim. Aqui quase 4 vezes, né? Mas vamos ver no final de tudo quanto demorou. Então, vocês podem ver que ele teve uma queda significativa de performance no treino. Ele não chegou lá no 99%, quase gabaritando. E, surpreendentemente, ele também foi pior na validação. Então, qual que está sendo a vantagem de usar o Data Augmentation aqui? Aqui a gente tinha chegado numa acurácia maior de validação, só que o modelo estava overfitado. O que significa isso? Significa que aqui tem pouco espaço para você melhorar o modelo. Você só tem 1% assim, para
melhorar e ele vai gabaritar o treinamento mesmo. E a sua acurácia de validação não vai subir mais. Ele vai estagnar mais ou menos aqui no 87. Não tem como melhorar porque tudo que ele está vendo no treino ele está acertando. Então não tem como, não tem feedback para o modelo melhorar a partir disso. Esse conjunto de validação é algo que está escondido dele, ele não enxerga. Ele só enxerga que ele está indo muito bem no treino. Então não tem como ele melhorar. Enquanto aqui, ele pode ter ido pior. Ele deu 87% no treino, deu 85% na validação. Só que aqui ele não está overfitado. Esse 2% aqui de diferença, não dá para considerar que isso é overfit. Ele tem um espaço aqui de 13% para melhorar. Você pode começar. Eu vou diminuir a learning rate. Eu estava em 10 a menos 3. Eu posso diminuir para 10 a menos 4 e começar a treinar de novo. E o modelo vai começar a melhorar no conjunto de treino. E isso vai se refletir numa melhoria no conjunto de validação também. Então, o espaço que ele tem aqui para melhorar, vai melhorar. Esse mesmo espaço existe na validação para ele melhorar. Então, diferentemente do outro, que eu vou melhorar 1%, vai melhorar um pouquinho na validação lá do outro, só que não tem muito mais que espremer depois disso. Enquanto aqui eu posso começar a aplicar técnicas novas, e eu vou espremer uma melhoria no treino e eu vou espremer uma melhoria na validação. Então, apesar desse modelo ter sido mais caro e no final atingir uma performance maior, tem muito espaço para ele melhorar. Esse 13% que eu espremei aqui vai melhorar bastante. E isso só aconteceu porque aqui eu mostrei uma rede simples, que eu não tentei aplicar técnicas aqui para otimizar esse treinamento. E quando a gente fosse treinar, por exemplo, uma competição, a gente colocaria um monte de técnica em cima daqui. E no final, pode ter certeza que esse modelo seria mais robusto. O que é mais robusto? É um modelo que, quando ele vê algo completamente novo, é o mesmo problema de classificar gato e cachorro. Mas vamos supor que são um gato e cachorro fora desse dataset, com outras câmeras, tem pessoa no meio, tem várias coisas diferentes. Esse modelo ia se dar muito melhor do que o outro. Porque robustez é essa capacidade de você ver algo fora do seu universo e você ainda se dá bem naquilo. Você não começa a falhar só porque é, são fotos diferentes. É o mesmo problema, mas são fotos diferentes. Se o modelo é robusto, ele não vai ter problema com isso. E aqui eu mostrei o plot de loss e acurácia para a gente enxergar isso, como isso é claro quando você compara. Então, aqui em vermelho é o treino sem augmentation, e em azul é o treino com augmentation. E na direita também. Então, se a gente vê a loss aqui do modelo, essa curva de loss é a padrão, né? Ele vai aumentando aqui, parece um joelho de curva log. Se você olhar o desempenho no treino e olhar o desempenho na validação, é completamente diferente quando você olha o sem augmentation. Então, olha a diferença. No início, tudo bem. O modelo está aprendendo junto e está crescendo na validação. Mas chega um ponto que ele começa a aprender bastante no conjunto de treino e não melhora nada na validação aqui que está tracejado. Ele começa a overfitar. Porque ele não está vendo imagens diferentes, ele está vendo sempre aquele mesmo conjunto sem transformações. Enquanto no azul, vocês podem ver que a linha tracejada ela acompanha a linha sólida. Então, enquanto o modelo está melhorando no treino, ele também está melhorando na validação. Claro que tem um ruído aqui, mas se a gente pegar assim, suavizar a curva, pegar uma média dos pontos aqui, da interpolação, vai dar bem parecido. Então, é aquilo que eu tinha dito. Se você continuar melhorando esse modelo aqui, além dele não ter espaço, já está aqui demonstrado que ele não está melhorando na validação quando ele melhora no treino. Enquanto aqui, as duas curvas estão se seguindo. Então, se eu conseguir espremer mais ou menos 5% aqui de melhora, provavelmente isso vai se refletir no conjunto de validação. A mesma coisa aqui na loss. Vocês podem. Eu não tinha analisado a loss ali em cima, eu tinha analisado só a acurácia, né? Mas aqui a loss piorou com o tempo. Então, enquanto o conjunto de treino estava melhorando a loss, tô indo muito bem. Chegou um ponto aqui, provavelmente é o mesmo aqui que ele começa a estagnar a acurácia, que a loss começou a piorar. Então, o objetivo nosso era minimizar a função de loss. Eu estou minimizando do treino, só que eu estou me afastando
da solução ótima no conjunto de validação. E no azul, que é o com augmentation, eu tô melhorando os dois ao mesmo tempo. Eles estão indo em direção ao ótimo ao mesmo tempo. Então essa é a grande moral assim da aula de hoje, de por que eu vou usar a Data Augmentation? É para deixar o nosso modelo mais robusto. E aqui nessa parte não tem nenhuma atividade para vocês fazerem, só que é bem importante vocês rodarem isso aqui, dar play nas células, ver o modelo melhorando assim a cada instante, que mesmo que você vai dar play lá e vai ter que deixar, sei lá, 1h30, 2 horas esperando. Mas eu acho importante assim que provavelmente, mesmo vocês tendo vindo da avançada, se vocês não estiverem mexendo com CV, esse vai ser o primeiro modelozinho que vocês vão ver rodando. Então, acho legal dar play até o final. Mas as atividades são essas de transformação, de usar o Image Data Generator.